A todos e todas. Estamos de ressaca, comemorando um feito inédito da história do esporte do nosso país, o feito de termos ganho a medalha olímpica de ouro no futebol. Como brasileiro é chato, mas o povo chato, as pessoas vencemos uma competição que nós tínhamos dificuldade de vencer e o povo fica vociferando nas redes sociais contra a vitória. Enfim, coisas do Brasil, né? E nesse momento em que vivemos o fim da República, nada melhor do que ter como som o som de fundo. Não sei se vocês estão escutando, mas é uma obra do compositor francês, organista, maestro Charles-Camille Saint-Saëns, que viveu entre 1833 e 1921. Esse maestro e compositor francês, ele em 1874 compôs a Dança Macabra, que é baseado num poema chamado Dança Macabra, do também francês Guillaume Marchand, de 1485, e que pode muito bem casar com o nosso momento, né? O momento em que vivemos o fim de uma república que durou exatos 30 anos, né? 1985 a 2016, 31 anos, né? Sendo enterrada, e nós aqui estamos presenciando seus estertores, seu final. É uma grande festa. A dança macabra é a dança em que os esquálidos espíritos, os esqueletos saem de suas covas para dançar. E nesse sentido, nós estamos vivenciando uma dança mórbida desses senadores que vão enterrar a democracia. Eu acredito que vai ter mais de 60 votos, né? Está mais do que provado que não há nenhum crime. Dilma vai sair para a história como uma presidenta que foi deposta simplesmente por não ter a maioria, ou seja, se vender ao parlamento, a essa quadrilha fisiológica que tem o nome de um partido político, né? Esses golpistas que deveriam estar todos presos, esse vice-presidente que tomou o poder, traidor, conspirador, o Temer, e toda a sua laia de marginais que hoje ocupam o poder e o Estado. Os polichinelos da Lava Jato. Eu acho que os brasileiros que vestiram a camisa da CBF foram pulular nas ruas, saltitar feito pipocas loucas na época que estavam pedindo o impeachment da presidente. Grande parte deles servidores públicos federais, né? Eu conheço alguns que foram lá e ainda hoje em dia acham pouco o que vai acontecer nesse país. Podem estar comemorando, né? Se juntar a esses espíritos que vão dançar sobre a carcaça da democracia. Evidentemente que os servidores públicos federais terão um tempo suficiente para repensar sobre essa posição. Teremos, se a PEC 241/2016 passar, 20 anos para repensar sobre nossa postura de encarar Lula e Dilma como inimigos dos servidores públicos. Vamos ter que ter esse tempo todo, porque se a PEC passa, então acaba essa história de carreira, de salário, e evidentemente que é um estranho desejo da grande maioria daqueles que foram pipocar, saltitar, fazer dancinhas, mostrar rugidos, grunhidos e latidos durante as manifestações pedindo o impeachment da presidente. Infelizmente, o Brasil é assim. O Brasil é esse amálgama diverso e principalmente formado por pessoas que curtem ser do contra. Mas não apenas isso. Evidentemente que nós não vamos aqui encobrir os erros que ocorreram, de forma nenhuma. Mas entre ocorrer o erro e você retirar esse governo via processo eleitoral e você fazer um golpe de Estado, auxiliado por membros do judiciário, por membros da antiga Polícia Federal, hoje uma milícia, a serviço do tucanato, é vergonhoso. Então nada mais inspirador do que essa dança macabra, essa dança da morte da democracia. Mas olha, nada é eterno, nem a morte, porque em política
as coisas não se resolvem de um pulo só. Nós, da resistência, os democratas, os progressistas, os que querem a volta do Brasil e não dessa terra Brasília, a terra em que os agentes corruptos depõem uma presidente que não é corrupta e se instalam no poder, voltará. E podemos fazer isso agora, já nesse processo eleitoral. Esse processo eleitoral das eleições municipais já devemos dar uma resposta. Em cada rincão desse país, aqui em Natal, por exemplo, varrer do mapa político essa escória que golpeou a democracia. Então vamos olhar essas eleições municipais não com aquele olharzinho, aquele olharzinho que nós temos de achar que é um amiguinho que está sendo candidato, que é um parente que está sendo candidato. Tentem olhar para frente, para diante. Ver essas candidaturas que estão postas para prefeito, ver quem esteve ao lado da democracia e quem não esteve. Isso é fácil. E ver as candidaturas de vereadores, aqueles vereadores comprometidos com a democracia, vereadores comprometidos com a responsabilidade de desenvolver as suas cidades. Essa é a nossa mensagem. Nada é eterno. Temer já é um derrotado, certo? Os polichinelos da Abafa Jato serão considerados na história como traidores do povo, e o inquisidor será considerado um pária da história da humanidade, porque foi ele que destruiu, ou pelo menos foi um dos colaboradores do processo de destruição de um projeto que caminhava, trôpego, contraditório, mas caminhava. Enfim, vamos em frente e vamos lutar sempre pela democracia, porque sem ela, só a dança macabra para resolver e para mostrar o que nós somos agora. Estamos entrando na terra Brasília, mas um dia voltaremos a ser Brasil.